Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de luz, nosso abençoado Cefa. Sempre muito bom estar aqui com vocês, encontrar os amigos, rostos conhecidos, enfim. É um privilégio realmente poder falar um pouquinho do Evangelho. E hoje eu trago um tema, vamos dizer assim, curioso, porque nosso tema da nossa reflexão é uma pergunta. Ao receber ajuda espiritual, o que nós temos feito com essa ajuda? É uma pergunta interessante de se pensar. Uma questão também que me veio agora para lembrar, no livro Nos Domínios da Mediunidade, o André Luiz narra uma observação que ele fez quando visitou uma casa espírita e descobriu que durante a palestra o orador é instruído por uma fila de espíritos que sempre vem em busca de auxiliar alguém que está presente assistindo a preleção. Então sempre vem assim, toques. Olha, precisa ser falado tal coisa, porque tem tal pessoa ali que precisa ouvir aquilo. Então ele narra que tem uma fila de espíritos que vem, não por privilégio ou por mérito do palestrante, muito pelo contrário, por privilégio de cada um aqui presente. Ou seja, quando nós queremos buscar ajuda e chegamos à casa espírita, nós receberemos. Porque a providência divina entende que quando você busca, você tem grande propensão de achar, como recomendou-nos o Cristo: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, se vocês estão aqui hoje, eu acredito que todo mundo veio buscar algo. E eu desejo que durante essa nossa reflexão possa alguma coisa ser dita que caiba ao coração de vocês e lhes traga algum tipo de alívio, de consolo, de entendimento, de resposta. Afinal de contas, estamos aqui todos envolvidos numa energia magnética de refazimento, de produção, de evolução. Afinal, os nossos benfeitores têm um interesse muito grande de que nós possamos galgar os degraus da evolução com mais rapidez, para otimizar o tempo, para não perdermos mais tempo. Passamos milênios em um processo, vamos dizer assim, refratário, onde nós acumulávamos virtudes ao longo de 2, 3, 4 encarnações. Hoje o processo acelerou muito, porque estamos mais evoluídos, portanto mais aptos. Estamos com mais capacidades, com mais intelecto, com mais longevidade, com mais recursos materiais, com mais recursos bibliográficos, vamos dizer assim. Olha a obra só do Chico Xavier, quase 500 livros escritos. Então, dentro desse conceito do Chico, de escrever uma obra vastíssima que eu considero que a humanidade vai estudar pelos próximos, no mínimo, 1000 anos, trago hoje aqui uma mensagem contida no livro Missionários da Luz, ditado então por André Luiz a Francisco Cândido Xavier, onde ele narra algo muito interessante. O que acontece quando nós chegamos à casa espírita com buscas, fazendo buscas. Alguns por buscas emocionais, por resolver questões íntimas, outros por questões físicas, doenças, dificuldades de relacionamento. Tem gente que chega aqui com a vida, vamos dizer assim, praticamente ganha, vamos dizer, não tem problema financeiro, não tem nada, não tem nem nenhum problema de saúde, mas vem assim angustiado. Então essas buscas que nós fazemos, quando nós chegamos à casa espírita, quando nós vamos à casa espírita, como está todo mundo fazendo aqui hoje, venceu aquela preguicinha domingo de manhã, um dia de frio, de inverno, sair da cama não foi fácil, então essa busca vai ser bem recompensada. Então narra o André Luiz o seguinte: ação intercessória de benfeitores junto a encarnados, descrevendo também os mecanismos da reencarnação, do planejamento, a ligação do novo corpo físico. Ou seja, esse livro é focado em nos explicar o que acontece desse processo de reencarnação, de como é que funciona esse auxílio espiritual. Então, o destaque que hoje é um breve ensaio, né? Vale a pena a gente pegar e ler a obra. É desenvolvido então nas câmaras de passes de um centro espírita. O André Luiz observa o que acontece quando depois da palestra aqui vocês vão entrar nessa sala aqui atrás. E isso vale para qualquer casa espírita, tá, gente? Não existe centro espírita com privilégio. Qualquer lugar que você for vai ter esse auxílio. Pode ser um centro que tem 2 pessoas lá só. Não importa a quantidade. O
providência divina age em todos os lugares. Em primeiro lugar, ele transmite o seguinte: a identidade dos benfeitores espirituais. Olha que interessante. Ele diz assim: o trabalho era atendido por 6 entidades envoltas em túnicas muito alvas, ou seja, muito brancas, muito clarinhas, como enfermeiros vigilantes. São técnicos em auxílio magnético que comparecem aqui para a dispersação de passes de socorro. Então, você já imagine, já que daqui a pouquinho vocês vão entrar aqui na sala de passe, vão se deparar sem talvez verem com os olhos de carne, né? Mas a turma está aqui já, preparando o que cada um precisa e cada um merece. E é nisso que nós vamos falar hoje aqui. Muito da questão de merecimento também. E ele descreve, então, 4 exemplos de socorro, e eu fiz um resumo aqui para vocês entenderem como que a providência divina, que comanda esses benfeitores, age ao nos avaliar. Porque para poder receber o auxílio, como disse o Dr. Bezerra de Menezes, é preciso que nós façamos a nossa parte. Tem até uma mensagem que o Divaldo Franco psicofonou do Dr. Bezerra de Menezes no ano de 2015, onde o Dr. Bezerra de Menezes traz um relato muito interessante. Ele diz assim, mais ou menos assim, não vou falar exatamente como é, mas a ideia é a seguinte: meus filhos, olha, eu peço para vocês perdão de nós não conseguirmos atendê-los em todas as suas rogativas. Não é porque nós não queremos. Muitas vezes nós esbarramos em questões divinas, onde ficamos impedidos de auxiliá-los sobremaneira por conta dos vossos merecimentos ainda que carecem de serem aprimorados. Ou seja, eles querem nos auxiliar, os benfeitores, mas é preciso que nós façamos a nossa parte. Vocês concordam que tem gente, por exemplo, que quer ter força, quer ter saúde, vigor, inteligência para praticar crimes? Para poder ter mais intensidade para brigar com alguém? Ou mais capacidade intelectual? Preciso ficar muito inteligente, preciso estudar, eu preciso destruir uma turma aí que pensa diferente de mim. Será que receberemos auxílio? Lembro uma vez que eu assisti um filme que eu achei interessante. Um grupo de assaltantes se reuniram e antes de cometer um assalto a um banco, eles fizeram uma oração. Reuniram todo mundo de mão dada, né? Tudo vigoroso ali, tudo com metralhadora nas costas, capuz na cabeça. Vamos pedir para Deus para dar tudo certo. Será que Deus vai ajudar ou não? Pouco provável, né? Vão ter alguns que vão ajudar eles, com certeza, mas não serão espíritos que trabalham para Deus. Então vamos ao primeiro caso. O André Luiz narra o seguinte. Isso aqui eu estou lendo exatamente como está escrito no livro. Vejamos essa irmã, observe-lhe o coração e principalmente a válvula mitral. A válvula, uma das válvulas que nós temos no coração, né? Descobri a existência de tenuíssima, ou seja, uma nuvem escura, muito tênue, ou seja, uma nuvem muito clarinha, aparentemente discreta, assim, que cobria grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. São nomenclaturas de anatomia que vocês não precisam se apegar nisso. Mas basicamente ele resume o seguinte: o coração da mulher que chegou estava envolto em uma nuvem escura. E aí vem a explicação do porquê disso. Isso é que é legal. Muitas vezes nós chegamos a perceber que o nosso coração está batendo mais, parece mais descompassado, a nossa pressão fica alterada, você vai ao cardiologista, e os problemas têm muito mais ligação com a questão moral, emocional, espiritual, do que propriamente ditos físicos. Então o André Luiz narra então, o caso dessa senhora que chegou lá com o coração assim. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexo sobre as células materiais. Ou seja, nós não só contaminamos o nosso corpo físico, mas também, imediatamente, o corpo espiritual, chamado perispírito, que é o corpo que você vai ver quando você desencarnar. Ao momento do desenlace do corpo físico, você vai olhar assim e falar, mas minha mão está aqui, a perna está aqui, eu espero que quando chegar a minha vez, eu passe a mão, tenha cabelo, porque não é possível chegar no mundo espiritual sem cabelo. Espero que esse karma, essa expiação encerre logo, né?
Aliás, vocês não estão enxergando cabelo em mim, que vocês não têm mediunidade, tá? Porque o cabelo espiritual eu tenho. Então vocês não estão vendo aí que vocês estão com mediunidade fraca. Brincadeiras à parte, vamos seguir aqui, ó. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. O que ele quis dizer com isso? Aquela senhora chegou à casa espírita porque ela estava intoxicada com pensamentos de pessoas com quem ela convive, e provavelmente ela não sabendo filtrar, ela fica irremediavelmente intoxicada. Ou seja, você conviver com pessoas muito pessimistas, muito negativas, que não enxergam a beleza da vida, enxergam só problema. Não que a vida não tenha problemas, a gente não pode ficar absorto, você não vai ficar aí alheio às realidades, mas tem gente que vive só nisso, só focado em algo ruim. Acorda de manhã e fala, mas tá frio hoje, hein? Meu Deus. Pelo menos abriu um solzinho, né? Aí sai ele e fala, nossa, sol tá ardido, hein? Quer dizer, a pessoa não vê nada de bom, nada de bom. Então, algumas pessoas não conseguem se desvencilhar disso. E aí, você fica, então, permeado com essas energias. E isso vai refletir no seu coração. Energias de pessimismo, de angústia, de incerteza, de dúvida, de diminuição da sua fé. Isso afeta o nosso coração. Por isso que algumas pessoas dizem assim, nossa, eu estou com o coração apertado hoje. Na verdade, muitas pessoas associam ao órgão, né, em si, nosso músculo cardíaco, mas tem mais ligação com o nosso estômago, sabia disso? Quando você sente aquele aperto no peito, tem mais ligação com o seu estômago, que nós não estamos conseguindo digerir bem o que nós estamos vivenciando. Então a sensação mais é do estômago. O estômago é mais sensível que o próprio músculo cardíaco. Por isso dá aquela sensação, às vezes, de uma ardência, uma queimação, parece que o coração às vezes fica mais lento, às vezes ele acelera. Essas angústias nós precisamos trabalhar em nós. Precisamos aprender a nos desvencilhar disso. Precisamos aprender a filtrar e observar. Obviamente você não vai deixar de conviver com as pessoas. Não é uma indicação aqui que a gente pare de conviver com pessoas que têm uma tendência de serem mais negativas, mas sim de nós aprendermos a nos blindar quanto a isso. Ou seja, você convive, mas fala, não, isso não vai entrar em mim, não. Tudo bem, a pessoa tem a opinião dela, tem questões aí que ela tem razão de pensar assim, do jeito dela, mas eu não quero que isso faça parte do meu cotidiano. Sob condição de me preservar. Preciso me amar, preciso me cuidar. Não quero entrar nessa vibe aí. E ele continua. Então ele diz assim, que a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, ou seja, nós não ainda aprendemos a cultivar a maneira como nós vamos pensar, como nós vamos sentir as coisas. Se a mente, então, não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode, a qualquer momento, intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. E aí vem, então, essa foi a avaliação que eles fizeram daquela senhora que estava na câmara de passe. E aí a conclusão que eles dão, então, esse é um apanhado que o André Luiz percebe dos benfeitores, orientando ele. Está vendo essa senhora aqui? Observa ela. O que acontece com ela é isso, isso, aquilo. E aí vem a conclusão, como que nós vamos auxiliar? E aí o benfeitor diz assim, porque, segundo a avaliação do benfeitor, responsável pelo trabalho, aquela irmã estava, então, procurando a verdade, cheia de sincera confiança em Jesus. E aí tem uma avaliação que eles fizeram aqui que eu achei muito interessante. Olha como é que eles classificam aquela senhora. Eles colocaram assim, ó, ovelha fustigada pela tempestade do mundo. Vamos avaliar isso aí, vamos analisar. Como é que seria uma ovelha fustigada pelas tempestades do mundo? Eles nos avaliam como ovelhas, mas não no sentido pejorativo. De uma forma carinhosa. Nós somos ovelhas de um grande rebanho divino. E aí ele coloca fustigada pelas tempestades do mundo, significa o mundo ainda tem muito mais coisas ruins, que nós somos mais permeáveis de absorver, porque é o que mais vende, né? Basta abrir a mídia e você vai ver que é 85%, 90% de notícias ruins e 10%, 15% de notícias boas.
Você publicar algo na rede social que seja polêmico, dá um monte de curtida. Posta lá uma foto de Jesus para você ver. Ah, 5 curtidas, 9. Postou falando mal de algum político, 500 curtidas. É assim. Então, somos ovelhas de modo geral, fustigados pelas tempestades do mundo. E aí ele ainda complementa, inexperiente na esfera do conhecimento. Ou seja, a pessoa que não faz muitas buscas, não estuda, não avalia, não se avalia de forma muito clara. Então, como ela se volta para o divino pastor, como criança frágil, sequiosa de carinho materno, foi socorrida. Olha isso. Então ela se volta como criança frágil, ela aceita. Poxa, eu vim aqui em processo de socorro, eu preciso de ajuda. Eu sou como uma criança que estou fugindo aí de uma guerra, sei lá. Vem à casa espírita com desejo de ser auxiliado. No caso dela, auxiliada. Então ela foi socorrida. Tudo isso é avaliado pela providência divina. Ou seja, quando Jesus fala busque e acharás, ele está falando a verdade. E os locais onde nós temos essa conexão, como aqui, por exemplo, são os locais mais pertinentes, mais tendenciosos a gente receber a ajuda que a gente necessita. Talvez você venha aqui e fale, poxa, eu estou com uma determinada doença. Talvez você não será curado, como se fosse feita uma cirurgia, como se você tivesse tomado um remédio potente, mas aqui você vai encontrar soluções mentais de como resolver o seu problema físico. Outro dia, trabalhando aqui na BGEM, com os nossos irmãos lá, da cirurgia espiritual, que é um trabalho magnífico, fantástico, incrível, assim, algo, realmente a providência divina está ali, pode ter certeza, quem aqui já passou por lá sabe do que eu estou falando. O espírito do Dr. Ludwig apareceu lá, no meio do salão de palestra, o pessoal estava esperando para poder passar pela cirurgia. Eu lembro claramente dele falar algo que nunca mais vou esquecer. Aquele sotaque alemão dele, chegou lá e falou assim, meus irmãos, aqui entre vocês que estão aqui esperando para passarem pela sala de cirurgia daqui a pouco, ali ao lado, os benfeitores já estão agindo, tem algumas pessoas já sendo operadas aqui, com resoluções às vezes talvez mais simples, né, menos complexas, alguma desobstrução arterial, algum processo de regularização hepática. Eu achei muito interessante isso, porque a providência divina não espera condições para nos auxiliar. Eles criam as oportunidades, eles criam as soluções. Então talvez aqui agora, entre nós aqui, talvez até eu esteja passando por um procedimento aqui, de correção de algo em mim que não está indo muito bem. Porque nós estamos aqui no esforço, na luta, no bom combate, como diz o Evangelho. Então, esse foi o primeiro caso. A mulher que chegou com o coração escurecido ali, tenso, denso. Segundo caso, postávamos-nos agora ao lado de cavaleiro idoso. Com assombro, notei-lhe o fígado profundamente alterado. Outra nuvem igualmente muito escura cobria grande parte do órgão, compelindo a estranhos desequilíbrios. Se o nosso fígado estiver doente, gente, vocês não fazem ideia do tanto problema que dá. O fígado é um órgão, óbvio, como todos são vitais, mas ele é um órgão muito responsável, inclusive, pelo nosso humor. Vocês sabiam disso? Fígado ruim te dá um mau humor lascado. Uma coisa que aconteceu comigo, que eu pude comprovar na prática, quando eu tive dengue. Meu Deus do céu. Você fica numa impaciência. Eu lembro que foi em 2015 isso aí. Eu estava na cama pensando, nossa, para eu desencarnar aqui não falta muito, não. Falta pouco. Eu estava destruído na cama. Pensa no negócio que arrasa, gente. É a tal da dengue. E, obviamente, depois que eu fui perceber isso, né? Que eu estava lá deitado e minha mulher chegou e falou alguma coisa assim, eu pensei, fala logo, vai, cara, encerra logo essa conversa aí, vai. Uma impaciência. E depois que eu pensei isso, eu não falei para ela, ainda bem, eu segurei, né? Eu pensei, mas peraí, o que está acontecendo? Eu não sou assim, não tenho o hábito de ser impaciente assim, mal-humorado desse jeito. Depois passou um tempo que eu sarei, que eu fui perceber que eu estava com o fígado alterado, por causa da dengue. Fígado alterado te dá mau humor. Então tem muita gente ao seu lado que você pensa assim, poxa, aquele cara é insuportável, hein? O coitado está lá, sofrendo de moléstias hepáticas, com grande necessidade de reparo. Não estou justificando a pessoa ser desagradável na tua vida, não estou passando pano para quem faz coisa errada, não.
Mas assim, tem muita gente que não é só mal-humorada, a pessoa é doente do órgão que ela não soube cuidar de forma adequada. Então olha que interessante, esse senhor idoso então, com aquela nuvem escura de novo sobre o seu fígado. E aí eles explicam o porquê. Toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia. E as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. E porque detinha valores positivos e estava determinado, com sinceridade, a aprender a dominar-se a si mesmo, foi socorrido. Você vê que aqui narra que ele tinha, então, questões com uma aflição na mente. Aí você pode pensar assim, escuta, eu também estou com aflição na mente. Mas como é que eu faço para não sentir isso? Se eu tenho problemas a serem resolvidos? Não é uma chavinha que você aperta o botão ali para ligar a luz e desligar, e eu desligo o meu processo de não me ficar mais aflito. Como que eu faço? Por isso que é importante entender que doutrina espírita, cristianismo, não é algo que você vai aprender e vai absorver tudo muito rapidamente. É um processo longo, lento. Para quem tiver mais interesse, buscar com mais afinco, buscar com mais assiduidade. Estamos aqui hoje estudando para poder aprender, dentre uma das coisas aqui que nós estamos envolvidos, é aprender a não se afligir mais. Não ser aflito com tanta facilidade. Por isso que nós temos que estudar fé em Deus, compreender todos os mecanismos das nossas encarnações, descobrir que tem coisas que nós estamos passando hoje, que óbvio, para todos, são consequências das nossas escolhas infelizes, de encarnações passadas também. Então aprender a não se afligir é primordialmente compreender que tem coisa que eu consigo fazer, eu vou lá e eu faço. Tem coisa que eu não consigo fazer, que depende de outra pessoa fazer. E tem coisas que não dependem nem de outras pessoas fazerem. Tem coisas que dependem da ordem divina. Ou seja, está na mão de Deus. Então, se está na mão de Deus, eu não tenho como fazer nada. Deixa com Deus. Se nós tivéssemos isso claramente concretizado na nossa mente, dificilmente nós nos sentiríamos aflitos. Então, aprender a não afligir a mente é um exercício que nós temos que praticar. Precisamos estudar isso. Ou vamos sofrer consequências que vão reverberar no nosso organismo físico. Vão trazer problemáticas no funcionamento hepático, no fígado. Consequentemente, o fígado não vai conseguir trabalhar direito, vai liberar algumas toxinas que você vai ficar mal-humorado, vai ter problemas aí talvez até como cirrose, com mais facilidade. Vai ter aquela chamada boca amarga, lembra? Boca amarga, dor de cabeça, vai ver fígado desequilibrado. Aí você fala, então vamos tomar aqueles flaconetes, né, que você toma assim para problema de fígado. O pessoal que vai para balada aí chega de manhãzinha, toma aquele negócio e acha que está resolvido, né? Pois é, você está intoxicando teu fígado lentamente. Bebida alcoólica então nem se fala, né? Eu lembro do Dr. Aguinaldo contando para mim, pacientes que chegam no consultório dele, uma verdadeira aula de espiritualidade, né? O consultório do Dr. Aguinaldo. Ele falou que o indivíduo chegou lá falando assim, ele perguntou pro rapaz, você bebe? Ele falou, bebo. De vez em quando, aí não bebo muito não. Mas quanto que você bebe? Qual que é a tua frequência? Eu bebo uma latinha de cerveja ou duas todo dia. Aí ele falou, então você vai ter que te cortar isso aí urgente. Porque se você beber só no fim de semana 10 latinhas, seria menos pior do que você beber todo dia. Um pouco. Porque você não dá tempo do teu fígado descansar. O processamento do álcool pelo fígado é muito complexo, muito difícil. Para você desintoxicar seu fígado, necessita de alguns dias de descanso. Então fica até uma dica aí para quem pensa que beber um pouquinho aí só não faz mal não, né? Mas faz sim. Isso vai alterar muito as funções orgânicas, você vai envelhecer rapidamente. Mas é só uma por dia, ou só duas. Mas cerveja tem pouco álcool, não é bebida destilada, pois é. Mas aquele pouquinho ali está te minando as suas energias. Lá na frente você vai sentir falta de ter a vitalidade que você vai sentir que você não tem mais. Quando você chegar no 60, por aí você vai falar, puxa vida, estou sentindo que eu estou com uns 80 aqui. Viu? É a marvada pinga lá de trás, lá, que fez diferença. Então se você bebe aí, tudo bem. Mas beba, dê descanso para o seu fígado. Você veja outra área aqui, eu já até saí fora do assunto aqui.
Então, porque detinha valores positivos, estava determinado com sinceridade, aprender a dominar-se a si mesmo, foi socorrido também aquele senhor. O caso dele era de aflições mentais. Terceiro caso, nos encontramos, esse é o que mais me comoveu, assim. Nos encontramos diante de uma senhora grávida, em sérias condições de enfraquecimento. E a avaliação do benfeitor era a seguinte: aqui temos uma irmã altamente necessitada de nossos recursos fluídicos. Profunda anemia invade-lhe o organismo. Em regime de subalimentação, em virtude das dificuldades naturais que a rodeiam de longo tempo, a gravidez constitui para ela um processo francamente doloroso. O marido é parcamente remunerado e a esposa é obrigada a vigílias noite adentro a fim de auxiliá-lo na manutenção do lar. Então, uma pausinha aqui para recapitular isso. Imagina uma mulher grávida, enfraquecida, anêmica, um processo de subalimentação, ou seja, quase desnutrição, o marido ganhando muito pouco, e ela, para poder ajudar ele no orçamento doméstico, tinha que trabalhar noites adentro, talvez cuidando de uma pessoa doente, idosa, ou fazendo vigílias, trabalhando à noite, de madrugada, que seria um horário que ela deveria estar dormindo para refazimento, mas ela estava em processo então de ter que trabalhar para poder se sustentar com o básico, que não estava sendo nem o suficiente assim. Então vocês imaginem a ternura, gente, que esses benfeitores avaliam e recebem essas pessoas. Se só de falar isso daqui a gente já cria uma simpatia e um pesar, assim, uma compaixão por alguém nessas condições. Nós que somos aqui encarnados, estamos em treinamento para sermos pessoas, vamos dizer assim, minimamente boas. Você imagina a avaliação daqueles que já são muito bons. E ele continua. A prece, porém, não representa para esse coração materno tão somente um refúgio. A par de consolações espontâneas, ela recolhe forças magnéticas de substancial expressão que a sustentam no presente drama biológico. O sustento dela era a prece. De ver a sua própria situação, que constituía para ela um grande sofrimento, o fato dela estar grávida, porque ela mal tinha condições de se alimentar e suprir as necessidades nutricionais do próprio corpo. Ainda ela tinha que sustentar mais um. Então para ela foi um drama aquilo. E aí você imagina os benfeitores vendo aquela mãezinha com aquela dificuldade. Obviamente que aqui, fazendo um parênteses, todos eles sabem também das nossas necessidades espirituais. Porque senão dá a impressão, de alguma maneira, a providência divina erra conosco. Dá a impressão que assim, meu Deus, será que Deus não está vendo, não? Essa mulher está passando fome, está grávida ainda? Deus está vendo. E ele não vai fazer nada, não? Ele está fazendo já. Mas o que ele está fazendo? Porque a mulher está com desnutrição. Ela fala, pois é, ela precisa disso. Mas por quê? Nós não sabemos. Coisas do passado. Por que umas nascem com conforto e outras não? Por que uns nascem cegos e outros enxergando? Será que Deus ama menos aquele que é cego? Ou será que Deus sabe o que é necessário para cada um de nós? Com isso, com esse entendimento, nós vamos construindo a nossa fé. Percebam que isso é importante se refletir para que nós não entremos numa linha de indignação ou de achar que de alguma maneira Deus é parcial. Eu falo Deus, mas vocês entendem, né? Toda essa obra, nós não sabemos exatamente o que é, que nem Kardec conseguiu ter resposta quando perguntado. Os espíritos responderam que você não tem condição de entender ainda. Então, calma aí que deixa para o próximo capítulo lá na frente. Vocês vão entender um dia o que é Deus ainda. Então, a conclusão é assim. E porque na luta tirânica em que se empenha consigo mesma, a vontade firme de acertar é a sua âncora de salvação, foi socorrida em suas necessidades. Ou seja, eles diminuem esses processos de anemia, fortalecem a imunidade, criam os magnetismos necessários para o equilíbrio orgânico. Produzem mecanismos que aos nossos olhos são invisíveis. Nós não compreendemos ainda de maneira clara, porque a ciência ainda não está estudando isso claramente. A ciência já percebe as evidências, como, por exemplo, pesquisas científicas que comprovam que locais onde recebem apoio magnético de oração, os pacientes, por exemplo, numa ala de hospital que recebem, fizeram já testes assim, pessoas, vamos orar por essa ala aqui, a ala A aqui, o pessoal aqui internado aqui no
aqui na enfermaria, esses vão receber oração. Esses aqui a gente vai deixar, não vamos orar não. O pessoal da ala que recebeu oração sarava mais rápido e ia embora mais cedo para casa. Eles sabem que isso acontece, eles não entenderam ainda, a ciência ainda não consegue comprovar como que acontece esse mecanismo. Kardec estudou muito essa questão do magnetismo, que a gente entende aqui como imposição de mãos, magnetização da água, água fluidificada. Nós entendemos que estamos aqui agora envolvidos num magnetismo coletivo de proteção, onde todos aqui estão recebendo auxílio. E muita gente acha assim, centro espírita é blindado, né? Não entra obsessor aqui, entra sim. Entra porque ele precisa de auxílio também. E esses chamados obsessores de hoje são os nossos inimigos de ontem, da qual nós também, muitas vezes, fomos obsessores deles. É preciso até reinterpretar a maneira como nós enxergamos aqueles que eventualmente nos perseguem, porque são nossos irmãos, não são demônios, não são figuras desprezíveis que devem ser jogadas de lado, muito pelo contrário, são pessoas que vêm também em busca de sanar as suas ansiedades, vêm cobrar suas dívidas. Portanto, são irmãos nossos que carecem de auxílio, de apoio, de amparo. Eu lembro muito do Andrei Moreira, o doutor Andrei Moreira, que eu acho que a maioria conhece, lá de Belo Horizonte. Uma vez contou para nós, lá no Ailuz, que quando ele tinha por volta de 18 anos de idade, sua mediunidade muito intensa, ele não conseguia dominar ela porque ele não tinha conhecimento suficiente. Ele se sentia extremamente obsediado e muito atacado, muito ferido. Os obsessores não davam trégua para ele. Um dia ele fez uma prece e falou: foi aquele dia que eu me salvei, vamos dizer assim, eu dei início a um processo de melhoria significativa na minha vida. Numa das suas preces que ele considerou assim, de extremo desespero, eu não aguentei, eu pedi para Jesus a seguinte coisa. Ele falou assim: Senhor Jesus, eu estou sentindo tão mal, eu não estou conseguindo amar essas pessoas que estão aqui ao meu lado, que vêm me cobrar coisas que sem dúvida eles têm motivo para isso. Então eu peço que o Senhor ame-os por mim, por enquanto, até eu conseguir me refazer. Ame eles, traga luz ao coração deles, para que eu possa então respirar, me fortalecer e imediatamente após poder amá-los também. Vocês imaginem alguém que está perseguindo o outro, ouvir um negócio desse? A pessoa falou: opa, peraí, então a coisa mudou agora. Esse cara não é mais aquele mesmo indivíduo que eu considero alguém desprezível, para não dizer outras palavras mais duras. Ele está melhorando, não é possível, está pedindo para Deus me amar. Ao invés de querer entrar em combate comigo, nós estamos nos amando. Ele falou assim: aquele dia foi o marco da minha vida, quando eu me considerei assim, comecei a me libertar. Os obsessores deram uma trégua. E os obsessores são pessoas que a gente pensa assim: nossa, obsessor, né? Espírito trevoso. Você vai ver, sabe quem que é? O cara que foi teu irmão na outra encarnação. Foi seu filho na outra encarnação. Foi seu pai que você não cuidou direito, que você deixou de lado. Foi alguém que você amou, uma ex-esposa, um ex-marido, alguém que você largou no caminho, depois vem cobrar as dívidas. Mas essa é uma outra aula, não vou falar de obsessão aqui agora, não é só uma apanhadinha em geral aqui. Então vocês viram aquela senhorinha grávida, recebeu auxílio. Agora vem o quarto caso, que é onde a porca vai torcer o rabo agora. Agora que o bicho vai pegar para nós. Estão preparados ou não? Todo mundo pronto aí para aguentar o rojão? Toda vez que eu vejo isso aqui, eu falo: meu Deus do céu. Ai de mim. Quarto caso, muito significativo por se tratar da chamada 10ª vez. Vocês nunca mais vão esquecer esse termo. A 10ª vez. Vocês vão embora agora daqui pensando: meu Deus, como é que é essa história da 10ª vez é mesmo? Vocês não vão esquecer nunca mais. Olha o que diz. Trata-se do nosso conhecido, já chegou um senhorzinho lá, conhecido deles, que apresenta graves perturbações no baço. O baço é um órgão que nós temos aqui próximo do estômago, que ele produz os nossos anticorpos. Algumas pessoas perdem o baço em acidente automobilístico, bate o peito no volante, estoura o baço, tem que depois retirar ele, a pessoa tem que tomar remédios pro resto da vida para recuperar a imunidade. Então esse senhor chegou com graves perturbações no baço, ou seja, no seu órgão que produz os nossos anticorpos, o nosso processo de defesa do organismo. Vocês vão entender o porquê.
Extremamente surpreendido, diz o André Luiz. Acompanhei Anacleto, no caso o benfeitor que estava ali fazendo as intervenções, que se dirigiu para um dos recantos da sala. O Anacleto viu o senhor chegando assim, ele observou e saiu um pouco até de lado, assim, falou, meu Deus, deixa eu sair ali um pouco para expirar um pouco, sabe? Imagina chegar uma situação dessa, gente. Quando eu vi isso aqui, eu pensei, será que os benfeitores chegam e pensam isso de mim? Na hora que eu chego na casa, eu falei, lá vem o Oceander de novo, aí, ó a encrenca. Então ele foi para os recantos da sala. À nossa frente estava um cavaleiro idoso que o orientador examinou com atenção. Por minha vez, diz André Luiz, observei-lhe o fígado também e o baço, que acusavam um enorme desequilíbrio. Lamentável, exclamou o chefe de auxílio Anacleto, depois de longa perquisição, depois de longa observação daquele indivíduo. Entretanto, apenas poderemos aliviá-lo. Guardem essa informação. Aí ele conclui do porquê que vai só aliviar o senhor. Agora, após 10 vezes socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote novas resoluções. E aí vem a explicação e o ensinamento. Interessante que o André Luiz tinha essa oportunidade de acompanhar os benfeitores e observar qual que é o procedimento, qual que é o modus operandi da espiritualidade. Eles são bondosos, como eu falei no início, doutor Bezerra, eu quero ajudar vocês o que eu pudesse. Se eu pudesse, eu ajudaria vocês integralmente, tudo vocês pedirem. Mas a gente não tem permissão de muitas coisas. E aí ele conclui, ó, não deve aleijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os erros. Lembra que eu falei no início dos assaltantes se reunindo, fazer prece para poder conseguir fazer um assalto bom? Ou seja, os benfeitores não vão te auxiliar se você não usar o auxílio, o benefício que você recebe para fazer o bem. Porque senão os benfeitores estariam trabalhando para a promoção do desequilíbrio. E eles não podem fazer isso. Então, já foi avaliado que o indivíduo chegou lá e já estava sendo atendido, já tinha sido atendido 10 vezes. E eles concluem aqui, ó. Nosso esforço é também educativo e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Ou seja, a dor é ferramenta indispensável também para aqueles que se consideram ou que não percebem, mas são rebeldes. Tem uma frase do Emmanuel que eu gosto demais. Ela é simples, mas muito poderosa. Ele diz assim, o tamanho da sua teimosia, aliás, o tamanho do seu inferno é o tamanho da sua teimosia. Quanto mais teimoso você for, maior é o seu inferno. Teimoso que eu digo é assim, não, que ajudar os outros aqui, não. Eu sei que tem que ajudar, já ouvi falar, mas não vou ajudar coisa nenhuma. Quanto mais nós nos distanciamos das coisas do alto, mais facilmente as coisas do baixo, vamos dizer assim, das trevas, das dificuldades, vão nos abraçar. De todo modo, posso dizer que nós estamos abraçados o tempo inteiro. Seja pelo bem, seja pelo mal. Você nunca perde um abraço. Você nunca fica desvencilhado de receber um abraço. Só que a questão é, qual a qualidade do abraço que nós estamos recebendo? É semelhante aos nossos esforços. É a nossa determinação em sermos úteis. Conclui aqui, continuando. Há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências de seus próprios atos. Isso o Anacleto dizendo, hein? Quando encontramos enfermos dessa condição, salvamo-los dos fluidos deletérios em que se envolvem por deliberação própria, ou seja, por escolha própria. Por 10 vezes consecutivas, a título de benemerência espiritual. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos. Poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. Você imagine? Agora vem a explicação do porquê. E pensa bem, gente. Se a pessoa vai num centro buscar ajuda, já recebeu 10 vezes intervenções significativas,
Se a pessoa está toda hora precisando de intervenção, é sinal que tem alguma coisa errada com ela, não é? Não é possível que ela é tão azar, a gente sabe que não existe, nem sorte. O cara não chegou lá assim, nossa, eu estava passando na esquina ali agora há pouco, peguei, rapaz, uma dor de cabeça do nada lá, não sei, eu passei ali perto da Badibacite, ele me deu um negócio, estava quieto lá, com pensamentos elevadíssimos, ai, peguei a dor de cabeça do nada. Vocês acreditam que acontece isso? Casualidades acontecem assim. Ou então eu estava passando aqui agora no CEF, não sei, me deu um mal-estar gástrico aqui, intestinal aqui, não sei, me deu um desarranjo, do nada, assim, sabe? Eu estou aqui vibrando paz e luz, estou quase flutuando aqui de tanta paz no meu coração. Isso não acontece. Você não pega a doença do ar assim. Você não pega coisa no ar igual você pega, você respirar, passar na frente das casas, fazem comida cheirosa aí, rapaz, eu ando durante o dia, na semana aí, tem uma vontade de bater palmo na casa de um povo aí, falou, gente, dá um pratinho de comida para mim, não? Olha o povo que faz uma comida cheirosa aqui em Rio Preto, hein? De vez em quando dá vontade de pedir, viu, filho? Faz um pratinho para mim aí, não dá para fazer uma caridade, não? Aí aquele cheirinho de comida de vó, hein? Então, assim, a gente sente cheiro por aí, né, de comida cheirosa, assim, mas você não pega coisa ruim assim, não, tão fácil. Se você não estiver entrando na mesma rua. E ele continua aqui, ó. Esse homem, não obstante, simpatiza com as nossas atividades espiritualizantes, ou seja, ele vem. Ele está vindo aqui à casa espírita. É portador, então, de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso. Um indivíduo carrancudo, cara fechada, não tem aquela intenção muito de agradar, não. Minha cara é assim mesmo, comigo é assim, gostou de mim, eu sou assim, não gostou, problema teu. Sabe pessoa assim? Não estou preocupado de agradar ninguém, não. Então, tudo bem, não agrade, então. Deixa as pessoas olharem para você e adquirirem uma antipatia. Ih, lá vem aquele cara, uma cara de casca grossa dele lá. Ó. Você escolhe. O rosto é seu. Aliás, diz um amigo meu que o rosto nosso não nos pertence. Ele só é teu quando você olha para o espelho, que você vê ele, né? O restante do tempo, o teu rosto pertence a alguém. Você está sempre olhando para alguém. Só que quem escolhe como você apresenta o seu rosto é você. Portanto, o nosso rosto é mais dos outros do que nosso. Então, esse senhor tinha um temperamento assim, menos simpático. Eles são até cautelosos em avaliar, né? Se sou eu avaliando, já vai falar assim, o homem é mala, gente. O cara é insuportável. Mas o benfeitor Anacleto é mais polido do que eu, né? Estima rixas frequentes, discussões apaixonadas, o império de seus pontos de vista. Ou seja, o indivíduo é assim. Comigo é assim, escreveu, não leu, pau comeu. Paga um boi para não entrar no abrigo, uma boiada para não sair dela. É o cara que se orgulha, ele está sempre em conflito. Sempre brigando. Rixas intermináveis. Está aqui, ó, tá lá no livro, quem quiser depois conferir. Eu achei interessante ele falar que assim, o indivíduo tem um império dos seus pontos de vista. Ou seja, o indivíduo é um ditador de si mesmo. O que eu falo é lei, o que eu falo é o certo. O que você pensa está errado. Eu sou o cara, eu sei tudo. Não vem querer mudar minha ideia, não. Ou seja, um indivíduo que tornou a sua própria mente algo muito inflexível. Ele tem um império das próprias ideias. Todo mundo já está imaginando alguém e fala, conheço um fulano que é assim. Estou lendo o pensamento de vocês. Conheço alguém que é desse jeitinho que você está falando aí. Pois é. Olha o problema que ele está dando para ele mesmo. Lógico que tem consequências quem convive com ele, né? Mas pode ter certeza, o cara está trazendo muito mais problema para si mesmo do que para quem ele convive. E continua. Estima as rixas frequentes, discussões apaixonadas, o império de seus pontos de vista, não se acautela contra o ato de encolerizar-se. Ou seja, ele não tem nenhum tipo de preocupação em ficar irritado a todo momento. Em viver jogando farpas, jogando espinhos em quem estiver ao redor dele. Ele não tem nenhum tipo de preocupação com isso. Se tiver que estourar, ele estoura mesmo. E ele não percebe que quando você estoura para fora, para ferir alguém, você está estourando por dentro também. Não tem explosão externa só. Senão, se fosse assim, a bomba, a dinamite, ela não se desmantelaria quando ela explode. E ela desaparece, né? Nós somos iguaizinhos, bomba. Você estoura para fora para agredir alguém, para talvez causar ali uma ira ou desenvolver a sua insatisfação com alguém, mas você não percebe que você também estoura por dentro. Inclusive, tem muitos halterofilistas que têm problemas digestivos, porque quando treinam muito, ficam com o abdômen muito musculoso, como o meu, assim, mais ou menos, sabe?
ficam aqueles gominhos assim na barriga, bem estufados, sabe? O músculo ele não cresce só para fora, ele cresce para dentro também. E ele começa a comprimir órgãos. Então é o que acontece muito comigo, assim, sabe? Então, um problema para o halterofilista é isso. Chega lá no Dr. Aguinaldo, ó, tem um problema aqui no meu estômago, aí vai ver o estômago está comprimido pelo reto abdominal aqui. O cara treina muito, ficou muito musculoso, né? Então, continua aqui, ó, para finalizar já. Então, ele não se acautela contra o ato de encolerizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia. Ou seja, o indivíduo é extremamente radioativo, extremamente venenoso. Todo mundo que convive com ele tem o desprazer de estar com ele. Buscamos orientá-lo no serviço do amor cristão, chamando-lhe a consciência e a prática de obrigações necessárias ao seu próprio bem-estar. O infeliz, olha o termo que eles avaliaram o indivíduo, infeliz. Alguém que age assim é infeliz. O infeliz, porém, não nos ouve. Adquire ódios com facilidade terrível e não percebe a perigosa posição em que se confina. Frequenta-nos há pouco mais de 3 meses e, durante esse tempo, já lhe fizemos as 10 operações de socorro magnético integral, alijando-lhe, ou seja, aleijando-lhe as cargas malignas, não só dos pensamentos de angústia e represália que ele provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si. Agora, temos de interromper o serviço de libertação por algum tempo. A sós, com a sua experiência forte, aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde, receberá de novo o socorro completo. Ou seja, vamos deixar o indivíduo cair na banguela, sabe? Deixa ele descer o barranco um pouquinho aí, deixa ele passar as consequências de um organismo frágil na sua imunidade, porque o baço, ele simplesmente te dá imunidade forte, protege de vírus diversos. Então o baço está ali, tá? É como se ele tivesse assim, vamos dar uma pausa aqui, sabe aquele botãozinho que é os 2 pauzinhos assim que você clica, vamos dar uma pausa nas funções do baço? Vamos dar uma pausa também no funcionamento bom do fígado, para ele não ter tanta energia. Inclusive é um dos recursos do fígado, te dá energia, te dá vitalidade, te dá assim, você chega no fim do dia, se eu estou bem, não estou cansado, não estou exausto. Porque assim, se o cara ficar um pouquinho mais doente de vez em quando, um pouco mais fraco no fim do dia, a providência divina entende que ele vai ser menos radioativo para as pessoas. Não é inteligente isso? Aí você pensa, nossa, mas a providência divina não vai ajudar ele não? Eu falo, pois é, está ajudando. Deixando ele assim, essa é a ajuda. Quer dizer, já que você tem uma tendência de praticar o mal, nós vamos fazer recursos para você diminuir esse mal que você produz. Então isso é providência divina. Doença, dificuldade, dor, solidão, é remédio para aqueles que não entram na linha do bem. Agora você quer ter assim, não, eu sou o contrário dessa pessoa, eu quero auxílio, eu quero vitalidade, e aí você pergunte à sua própria consciência, para quê? O que você vai fazer com isso? Sentar nessa câmara aqui hoje, aqui, ó, receber recurso, sair daqui assim, rejuvenescido. Lembra os desenhos antigamente? Você entrava na fonte da juventude. Entrava velhinho, né, bengalinho, saía andando, vigoroso. Você vai fazer o que com isso? Avalie se vai ser bem usada a sua força. Avalie se você realmente merece isso. Mas é uma avaliação íntima, não precisa contar para ninguém. Veja se realmente vai valer a pena a providência divina investir em você. Depois você entra aqui hoje, eu acho que vai ter gente que vai mais agradecer entrando hoje do que pedindo. Vai ser diferente a conversa aqui hoje, nessa câmara de passe aqui. Geralmente a gente deve pedir assim, olha, Senhor Jesus, nem vou pedir nada, eu fico até com vergonha. Eu quando faço peça, eu falo assim, ó, eu tenho até vergonha de pedir alguma coisa, porque eu tenho certeza que eu recebo muito mais do que eu mereço. E aliás, isso não é um privilégio meu não, isso é um privilégio de todos nós. Que nós estamos cercados, abraçados pela chamada misericórdia divina, que é muito diferente da chamada justiça divina. Nesse caso aqui, o Senhor recebia apoio da misericórdia divina, mas aí a misericórdia divina viu que o recurso que ela estava oferecendo não estava sendo suficiente. Então a misericórdia divina falou, olha, vou ter que me afastar por um tempo. Aí ela chama assim, justiça, chega mais aqui, vem agir. Aí a justiça divina pega o indivíduo. Você não produz
ira nas pessoas, mágoa. Você não gosta de rixa, de briga, desentendimento? Então vamos ter que deixar agora você experimentar o fruto amargo que você anda plantando por aí. É justo ou não é? Então, a sós com a sua experiência forte, vai aprender lições novas e ganhará muitos valores. Então, os 4 casos apresentados aqui pelo benfeitor André Luiz são explicativos por si mesmos. E devemos estudar todo o capítulo do livro, meditando detidamente sobre o assunto, para que compreendamos com mais profundidade o mecanismo divino que nos tange ao auxílio espiritual que todos nós buscamos em nossas dores. O trabalho dos benfeitores espirituais obedece integralmente à lei de amor, que também tem como tarefa educar os filhos de Deus. Eles, os benfeitores espirituais, estão dioturnamente fazendo a parte deles. E nós? Estamos fazendo a nossa? Pensemos nisso. Muito obrigado, Deus nos ilumine e até a próxima.